Meus amores, boa tarde. Bom, continuando a nossa matéria, no último vídeo nós falamos sobre ação e as condições da ação. Então vale a pena a gente lembrar o que nós falamos na aula passada, que foi sobre o direito de ação. Quando é que existirá direito de ação? Quando eu tiver as duas condições, legitimidade ad causa e interesse de agir. Foi isso que nós falamos em suma no nosso vídeo. Então, tendo sido verificado que as duas condições estão presentes, me nasce o direito de ação e eu não serei carecedora. Muito bem, se me nasce o direito de ação, agora eu vou ter que verificar um segundo ponto, que são os requisitos da ação. Então, os requisitos, desde logo, não se confundem com as condições da ação. As condições, elas servem para verificar se de fato o autor tem aquele direito de agir, tem o direito de distribuir a ação, conforme foi relatado no vídeo passado. Já os requisitos da ação, que é a matéria que nós veremos agora, ela serve como uma carteira de identidade, ela serve para identificar a ação. Então, enquanto eu falo sobre direito de ação, nesse outro eu falo sobre identificação de ação. Então, por que é importante verificar esses requisitos? Porque pode surgir vários problemas para os advogados e também para os juízes, se não for verificado esses requisitos. Por exemplo, terei problemas relacionados à litispendência, coisa julgada, conexão, continência, ou seja, eu vou ter que verificar se as causas são idênticas, as causas são semelhantes, as causas são diferentes. Então, esses requisitos, pessoal, evitam que existam ações idênticas correndo, por exemplo, ao mesmo tempo em juízo. Então, imaginem, a Priscila, ela está devendo 10 mil reais para o João e o João faz uma ação de cobrança desses 10 mil reais contra a Priscila. Imaginem que ele distribua essa mesma ação por mais 2 vezes, idênticas. Isso é correto? Isso é justo? Não. E isso é o que nós chamamos, por exemplo, de litispendência. Litispendência, coisa julgada, conexão, continência, vocês verão comigo lá no 4º período, mais pra frente. Então, a gente não vai adentrar muito nesse assunto. Mas por que é importante já a gente falar? Para poder ilustrar. Vocês vão ver que nós temos 3 requisitos que eu devo visualizar quando da elaboração da minha ação, que é partes, causa de pedir e pedido. Se esses 3 requisitos forem idênticos em uma outra ação, quer dizer que eu tenho uma litispendência, ou seja, uma lide pendente, um conflito em juízo que já existe e que será julgado ali. Então, eu não posso entrar com uma ação idêntica àquela que já está em juízo, porque senão, inclusive, a pessoa vai se enriquecer de forma ilícita. Ela vai se enriquecer por 2 vezes. Então, é para evitar esses problemas, como a litispendência, a coisa julgada. A coisa julgada nada mais é do que o quê? Já existiu uma ação com aqueles 3 requisitos idênticos, partes, causa de pedir e pedido, e ela já foi inclusive sentenciada, já houve recurso e já foi transitada em julgado aquele processo. E aí o que eu faço? Entro com o processo novamente, com os mesmos requisitos, o mesmo problema, os mesmos fatos, os mesmos fundamentos jurídicos, a mesma parte autora, o mesmo réu, os mesmos pedidos. Quer dizer que aqui eu tenho agora uma coisa julgada, porque já existe uma coisa julgada relacionada àquela problemática. Então, eu não posso ajuizar essa ação novamente. Então, os requisitos, eles são como se fosse um RG da ação. É ali que o juiz vai verificar se existem esses tipos de problemas: conexão, continência, litispendência ou coisa julgada. Então, é muito importante aqui vocês já saberem que o juiz ele está limitado àqueles requisitos que foram impostos na petição inicial. A petição inicial é um instrumento adequado para que a parte autora entre em juízo, ajuize de fato uma ação. É com a petição inicial que uma ação passará a existir.
Então, esses requisitos, eles vão estar dentro da petição inicial. E a partir do momento que eu distribuo, e agora aquela ação já está devidamente em juízo, o juiz deve se atentar àqueles requisitos que estão ali, sob pena de julgar uma ação diferente daquela que efetivamente foi proposta. Então, o juiz deve se limitar àqueles requisitos que ele está encontrando na petição inicial. Então, pessoal, condições da ação, a gente viu na aula passada, são duas: legitimidade ad causa e interesse de agir. Passamos um traço. Requisitos da ação, o nosso RG, nós temos 3: partes, causa de pedir e pedido. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, para a gente poder começar, o nosso primeiro requisito diz respeito às partes. Então, quem efetivamente será parte ali em juízo? Pessoal, parte é aquela pessoa que pede a tutela, o provimento jurisdicional, e também aquela pessoa contra quem eu estou ajuizando a determinada ação. A gente conhece muito como sendo autor, aquele que pede, e o réu, que impede, o réu que se defende. Então, como cenário geral, por exemplo, numa ação de conhecimento do procedimento comum, vamos imaginar uma ação de cobrança, nós teremos autor, que está pedindo, e o réu, que está impedindo ou que está se defendendo. Mas existem algumas peculiaridades no que diz respeito às partes, a esse requisito. Por exemplo, eu posso ter um menor de idade que está sendo assistido ou representado em juízo. A minha pergunta é: quem é parte nesse processo? O menor de idade ou o seu assistente barra representante? Ficou em dúvida, né? Pessoal, parte é aquele interessado, então será o menor de idade. Acontece que ele vai ter mais um requisito de validade da ação, que é a assistência ou a representação. Lembrando que a assistência é para aquele menor de idade relativamente incapaz, dos 16 aos 18 anos incompletos, enquanto que a representação eu tenho absolutamente incapaz, ou seja, o menor de 16 anos. Então, por exemplo, se um menor de idade, vamos colocar aí uma criança de 5 anos, quer alimentos, então precisa entrar com uma ação de alimentos, requerendo pensão alimentícia, evidentemente que ele não tem capacidade, né? Ele não tem como atuar em juízo sozinho. Então, ele vai precisar de um representante. Vamos supor que seja a genitora, a mãe. Então, vai vir lá o menor representado por sua genitora, fulana de tal. A parte é a criança que está, nesse caso, sendo representada. Então, muito cuidado com essa pegadinha de prova, porque parte não é o assistente, parte não é o representante, parte é aquele que está postulando uma tutela jurisdicional, no caso, a criança que está pleiteando alimentos. Não é a sua genitora que está pleiteando alimentos para si, e sim o filho, o menor de idade. Entenderam? Então, muito cuidado com esta primeira pegadinha. A segunda pegadinha diz respeito à jurisdição voluntária. A gente viu que a jurisdição ela se subdivide em duas. Nós temos jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa é a jurisdição mais comum, né? A gente já viu um pouco sobre isso em sala, é aquela que tem conflito, que tem lide, que tem debate, ao final vai ter sentença, alguém vai ser um possível perdedor. Na jurisdição voluntária, nós não temos conflito. A gente tem um conflito social, um conflito sociológico que aconteceu antes da distribuição da ação, mas a gente não tem lide, a gente não tem conflito jurídico. O caso clássico, para que vocês possam entender, considerando que vocês estão no terceiro período, é o divórcio consensual. O divórcio consensual é da jurisdição voluntária. Aqui nós não temos autor e réu, porque ambos querem um divórcio consensual. O que aconteceu é que eles tiveram um conflito sociológico, por isso eles estão pedindo o divórcio, mas eles não possuem um conflito jurídico, porque ambos querem aquele divórcio
consensual. Então aqui, pessoal, não é correto nós falarmos também em partes, e sim em interessados. Por quê? Porque ambos possuem interesse no mesmo provimento jurisdicional, que é o quê? O divórcio consensual. Então aqui, ninguém sairá prejudicado com a eventual sentença do juiz, porque o juiz provavelmente vai dar aquela tutela que foi requerida por ambos na petição inicial. Então fica aí o exemplo do divórcio consensual, para que vocês não se esqueçam da jurisdição voluntária. Então, jurisdição voluntária não é correto eu falar em partes, e sim em interessados. Então, fica aí a segunda pegadinha. A primeira sobre assistência e representação, a segunda sobre a questão da jurisdição voluntária. Seguindo ainda com as pegadinhas, vale a pena a gente refletir se é possível existir uma ação que não tenha autor ou que não tenha réu. Será que é possível uma ação ter somente réu? Será que é possível uma ação ter somente parte autora? Eu consigo imaginar essa situação? Essa situação no ordenamento jurídico é legal? Pessoal, isso é possível em raríssimos casos, mas é possível. Então, por exemplo, uma ação não vai ter autor, parte autora, quando o juiz puder abrir essa ação de ofício, ou seja, sem provocação. Lembra que, em regra geral, o juízo ele é inerte? Ele estará paradinho, esperando ser provocado por alguém que normalmente é a parte autora? Mas lembra que eu falei para vocês que esse princípio da inércia comporta exceções? Que é possível o juiz atuar de ofício, atuar de pleno direito, sem necessidade de provocação? Nós falamos isso até no último vídeo, como, por exemplo, a ação de abertura e cumprimento de testamento público, aquele testamento que foi feito pelo tabelião de notas, em cartório. Se o juiz toma conhecimento que alguém veio a óbito, e toma conhecimento que existe esse testamento público, porque o próprio nome já diz, ele é público, então o juiz pode ter tomado esse conhecimento, o juiz vai poder abrir essa ação de ofício sem necessidade de autor. Então aqui eu vou ter autor? O juiz vai ser o autor da ação? Não. Então estarei dispensado desse requisito do autor, porque o juiz ele pode ajuizá-la de ofício. Um outro exemplo para que a gente possa mudar um pouco o cenário é o próprio caso de inventário. O juiz ele pode tomar conhecimento e realizar essa medida de ofício também, um inventário. Então, nesse caso, a ação não terá autor, porque o próprio juiz terá realizado a abertura do testamento, a abertura do inventário de ofício, ok? Também temos raras hipóteses onde vai existir autor, mas não vai existir réu. Então, numa ação onde não vai comportar a existência de parte contrária, no caso do réu, tá? Exemplos clássicos: procedimento da jurisdição voluntária, exemplo, divórcio consensual, onde ambos querem, então aqui a gente não consegue verificar quem é réu, porque ambos assinaram, por exemplo, a petição inicial, então eu não consigo falar a Priscila é a ré, ou o Aldo é o réu, a gente não consegue verificar essa situação. Então, aqui fica fácil de ver que podem existir ações da jurisdição voluntária em que eu não consigo visualizar quem de fato é autor e réu, tá? Esse é o primeiro. Mas é possível que eu verifique a inexistência de parte ré na jurisdição contenciosa, ainda que haja conflito judicial. Imaginem o seguinte: uma demanda de investigação de paternidade. Então, aqui eu tenho aquela pessoa que quer descobrir, conferir quem é o seu genitor de fato, quem é o seu pai, com quem tem laço consanguíneo. Só que esse potencial pai, esse potencial genitor já faleceu. Eu tenho como entrar contra a pessoa que já veio a óbito? Não. Então, a regra é que eu entre contra os herdeiros. Agora, imaginem uma segunda situação. O pai faleceu, veio a óbito e não tem herdeiros, não tem ninguém. Mas eu ainda tenho o meu direito pessoal de querer descobrir quem é o meu pai.
Então, por isso, por inexistir o genitor, por inexistir herdeiros, eu não vou poder ajuizar a ação de investigação de paternidade se é um direito pessoal, não é nem um direito patrimonial? Bom, nesse caso, eu poderei distribuir a ação, mas eu não vou ter réu, porque eu não tenho nem genitor e nem os herdeiros para poder compor o polo passivo da ação, que é na qualidade de réus. Um outro caso que vale a pena vocês terem também aí com vocês para poder guardar são as ações declaratórias de constitucionalidade remetidas ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Essas ações também não terão partes réas, tão somente parte autora nas ações declaratórias de inconstitucionalidade que vocês verão com a futura professora de vocês, ou já, a professora de vocês, professora Lilian. Bom, pessoal, seguindo nos nossos requisitos, fechamos aí em relação a partes e no próximo vídeo nós falaremos sobre pedido. Eu estou buscando fazer vídeos mais curtos, primeiro, porque demora muito para carregar aqui no YouTube. Então, se eu fizer um vídeo muito extenso, vai demorar muito para carregar. E pode ser que com a internet picando, ela caia e ela volta a correr do zero. Então, para evitar essa situação, a gente vai dividir essa aula de requisitos em 3 vídeos, que são os 3 requisitos, tá bom? Então, fechamos aqui partes. No próximo vídeo falaremos sobre pedido.